filósofos mais famosos eram César, né? O imperador de Roma, Marco Aurélio. Então, as bestas acham que lendo Marco Aurélio vai aprender a ser imperador de Roma, né? Uma das ideias centrais do estoicismo é você aceitar que grande parte das coisas na sua vida você não tem controle. Você é dos entusiastas ou dos céticos do estoicismo, Pondé? Entusiastas, né? Assim, o ceticismo é uma grande escola filosófica que tem um detalhe muito interessante. Muita gente pergunta de onde veio o nome. O nome vem do fato de que o criador da escola, o Zenão, pregava em Atenas, embaixo de um pórtico que tem colunas e um teto vazado, onde se faz negócios, onde se encontrava pessoas. Ele dava aula lá. E isso em grego se fala stoa. E daí vem a expressão estoicismo, quer dizer, um lugar, é uma filosofia extremamente prática. O objetivo do estoico não é especular muito sobre as coisas, mas sim discutir, por isso que se chama ética estoica, como você age no mundo. A intenção é você controlar os medos, controlar as emoções, daí vem a imagem um pouco de que os estoicos seriam, os cristãos achavam os estoicos metidos, porque eles pareciam estar nesse estado que em grego é mais fácil que português, de você não se perturbar, que se fala ataraxia, você mantém as preocupações distantes de você, você tenta ser racional diante dos problemas, isso dá a você uma certa autonomia, a busca da autarqueia, como se fala, você se tornar uma espécie de princípio do seu comportamento. Se você pegar textos, Marco Aurélio, o Grande César, Meditações Filosóficas, textos do Sêneca, senador romano, também estoico, da tranquilidade da alma, né? Assim, da serenidade, esses temas são recorrentes. Então o estoicismo ele é normalmente muito sedutor, porque ele dá à pessoa a ideia de que você pode controlar tudo, mas se você focar naquilo que você tem objeto, que é sua ação, você pode de alguma forma estabelecer uma vida que seja um pouco menos pior. E a filha do Pondé descreve o Pondé como um estoico, não é? Você falou isso. Sim. O que eu acho da moda do estoicismo entre os gurus digitais? Olha, primeiro, toda moda intelectual a gente tem que tomar um certo cuidado. Ainda mais quando você está falando de gurus digitais, que é normalmente gente meio tonta. O estoicismo enquanto tal, eu tenho a impressão que Marco Aurélio, Sêneca ficariam horrorizados com essa ideia de que o estoicismo serve para você construir um mindfulness, uma presença completa. E com isso você vai ser, sei lá, um Steve Jobs aos 15 anos de idade e você vai conseguir ser super criativo. Porque uma das intuições centrais do estoicismo é justamente não se enganar com o mundo. E o mundo dos gurus digitais é uma propaganda, é marketing digital o tempo todo. Uma coisa importante do estoicismo, mas que não aparece muito nos livros da modinha sobre o estoicismo, é que uma das ideias centrais do estoicismo é você aceitar que grande parte das coisas na sua vida você não tem controle. Esse discernimento entre o que você não tem controle, que o estoico entende então que faz parte do grande logos e da grande racionalidade cósmica. E é muito comum se associar a ideia de apatheia ao estoicismo, assim, você fica distante do patos, distante das paixões, e aí você tem mais condição de tomar decisões, que é a esfera moral ou ética, para o estoico exatamente, né? Os estoicos, eles tinham, principalmente o estoicismo romano, que é o que ficou mais famoso e o que tem fama hoje em dia, o estoicismo tinha uma preocupação que era o seguinte: fazer com que você entenda que a maior parte das coisas da vida você não tem controle sobre elas. A fortuna, né, pode nos atingir e tal. Você deve se concentrar naquilo que você tem controles sobre elas. E uma das coisas que você pode ter controle na vida em alguma medida, é escolher como você usa o seu tempo. É claro que nem todo mundo tem esse luxo de poder escolher o seu tempo. Por isso que uma coisa que eu sempre observei, Andresa, em aulas de estoicismo, normalmente as pessoas de melhor condição material é mais seduzida pelo estoicismo. Por quê? Porque vislumbra a possibilidade, por exemplo, de ter mais controle sobre o seu tempo. Entende? Você não tinha o que se tem hoje, que é um olhar sobre o tempo como uma commodity. O tempo é alguma coisa que tem agregado a ele dinheiro, certo? Hoje, o que as pessoas normalmente fazem? Compram livros que fazem uma leitura do estoicismo barata,
adaptada, na verdade, a livros motivacionais, sem ser, na realidade, o estoicismo original. Uma leitura mais fácil. Uma leitura mais fácil e que vende a ideia, por exemplo, de que os estoicos falavam que você pode ter controle sobre tudo na sua vida, o que não é verdade. Só o mentiroso fala isso. Tem 2 livros que eu tô lendo agora. Eu tô lendo Como Pensa um Imperador Romano. Do Marco Aurélio? Do Marco Aurélio. Esse do Marco Aurélio é aquele inglês, a capa preta, né? Que ele tá com... Esse mesmo. Aí no Brasil... Porque eu compro Ele inglês... sai no Brasil já? Acabou de sair. Tem alguns elementos do estoicismo que faz com que se queira usá-lo como autoajuda. Primeiro porque um dos filósofos mais famosos era um César, né? O imperador de Roma, Marco Aurélio. Então, as bestas acham que lendo Marco Aurélio vai aprender a ser imperador de Roma, né? E o estoicismo tem essa característica de buscar uma vida equilibrada, estabelecer um certo controle sobre as paixões, não ficar o tempo inteiro apegado ao passado, não ficar sonhando com o futuro. Muita gente construiu esse conceito picareta de mindfulness a partir dessa ideia de você estar presente plenamente na sua condição, mas é evidente que isso empobrece, né? Porque o estoicismo tem todo um discurso de desconstrução do mundo, sabe? O Marco Aurélio, ele gostava de dizer que, afinal de contas, o que é ser imperador de Roma se não é usar uma capa roxa que é fruto de tinta que vem de, sei lá, mexilhões? A última frase que o Brad Pitt fala, né? As coisas que você possui acaba possuindo você. Se esse filme fosse feito agora, as redes sociais ocupavam muito o universo, né? É uma frase que também soa tanto epicurista quanto estoica, que é... Porque esse certo niilismo dele soa muito epicurista. Essa coisa de que as coisas são assim mesmo... e tudo passa e tudo acaba, né? Tem um tom, um estoico é um pouco mais seria um pouco mais cuidadoso na forma de expor isso do que o personagem do Brad Pitt. Isso também está transitando por essa ideia de que se eu sou tão obcecado por coisas que a minha preocupação é ter uma cueca que alguém assinou. E não tem coisa que eu acho mais brega do que esse povo que entra em loja de arquitetura chique e vê um vendedor e fala, não, porque essa poltrona é assinada por fulano. Isso está associado ao estoicismo. A decisão que o Jon Snow toma na série é uma decisão de alguém que é muito forte. E tem uma espécie daquilo que o Marco Aurélio chamava de fortaleza interior. Que o estoico, que o Marco Aurélio fala. Que é você estar tão seguro de si mesmo que você não sofre com aquilo que as pessoas comuns sofrem. Eu acho que tem, no mínimo, 2 respostas para isso. Uma que tem um caráter assim, mais oportunista, dessa moda, e outra que responde a, digamos assim, uma inquietação real, tá? O caráter oportunista é a simplificação da chave estoica. Porque para essas pessoas da moda, ou mesmo coaches estoicos, ou gente do Vale do Silício que se diz estoico, livros, aprenda a pensar como imperador e você vai ter sucesso e tal. O que não vem junto com essa arma da moda é o fato que, para o estoicismo, isso não era para você ter sucesso. Isso era, na verdade, para você se recolher dos enganos que o mundo produz e do seu caráter efêmero. O estoicismo nunca saiu da moda.